pessoal, eu me chamo Mayara e vim apresentar o meu grupo para explicar para vocês sobre o ciclo de Krebs. Então, o que é o ciclo de Krebs? O ciclo de Krebs, ele é uma das 3 etapas do processo de respiração celular. A primeira é a glicólise, a segunda é o ciclo de Krebs e a terceira é a cadeia respiratória. Então, bora lá. Antes de eu começar a falar do ciclo de Krebs, eu preciso ter bem refrescado na minha mente o que aconteceu antes do ciclo, porque se ele é a segunda parte do ciclo, a primeira foi importante para que ele viesse a acontecer, para que esse ciclo viesse a acontecer, né? Então, lá na glicólise, eu tinha uma molécula de glicose, essa molécula tinha 6 carbonos ligados uns aos outros. Houve a quebra dessa molécula e ela se transformou em 2 moléculas contendo 3 carbonos cada uma delas, e essa molécula ela foi chamada de ácido pirúvico ou piruvato. É importante deixar muito claro que o objetivo da respiração celular é pegar um composto orgânico, que nesse caso seria a glicose, ir quebrando esse composto orgânico para ver a liberação de energia. Quando houvesse essa liberação de energia, seriam produzidos NADH. O que são os NADH? Os NADH, eles são carregadores de elétrons, eles são carregadores de energia que posteriormente transfeririam essa energia para as moléculas de ATP. Não vou entrar nesse assunto agora, porque é a terceira fase do ciclo e, obviamente, vocês vão entender mais posteriormente, eu não vou falar sobre isso agora. Então, basicamente é isso, né? Na glicólise, a quebra da molécula, que ela contém 6 carbonos, ela vai ficar com 2 moléculas de 3 carbonos, cada uma delas, que irá ser chamada de ácido pirúvico ou piruvato. Irá produzir 2 NADH pela liberação de energia na hora que estiver havendo essa quebra e 4 ATPs. Mas, para haver a quebra da glicólise, tem que ser usado 2 moléculas de ATP. Então, o saldo final fica 2 moléculas de ATP, 2 NADH e 2 ácido pirúvico ou piruvato. Depois disso que a gente consegue dar início ao ciclo de Krebs. A gente pega as 2 moléculas de piruvato que foram formadas depois da quebra na glicólise e vamos jogar dentro da matriz mitocondrial. A glicólise ela acontece no citosol, mas o ciclo de Krebs ele vai continuar sendo realizado ali, dar continuidade ao processo de respiração celular na mitocôndria, na matriz mitocondrial. Então tá aqui, ó. Esse é o piruvato, né, que foi formado lá na quebra da glicose na primeira fase do processo de respiração celular, glicólise. Essa linha aqui, ó, ela tá mostrando a entrada desse ácido pirúvico na mitocôndria. Então, ele tá aqui passando pelas membranas mitocondriais, né, porque são 2 membranas. Uma membrana mais externa e uma membrana mais interna. Quando o ácido pirúvico ele entra, né, quando ele consegue passar pela membrana da mitocôndria, ele perde um dos carbonos na forma de CO2. Olha aqui um carbono indo embora. E com isso, né, com essa perda, você tem a formação de um novo composto, de uma nova molécula que vai se chamar acetil. Então, tá aqui a acetil, né, composta com apenas 2 carbonos. Isso aqui ainda é a parte do processo da entrada do ácido pirúvico na mitocôndria. Agora, olha que legal, essa acetil, né, que é composta com 2 carbonos, ela vai se juntar com a coenzima A, que nada mais é do que uma enzima que está associada com a vitamina. Por isso que ela é chamada de coenzima. Então, a coenzima A, o que ela vai fazer, né? Ela vai aumentar aqui a velocidade desse ciclo de Krebs, ela vai aumentar a velocidade das reações químicas que acontecem nesse ciclo. Então, vem essa coenzima aqui e se junta com acetil, formando uma molécula chamada acetilcoenzima. Acetilcoenzima A, desculpa. É importante, né, lembrar que todas as vezes que você tem uma reação de descarboxilização, que é quando a gente tira um carbono da molécula, você vai ter a liberação de CO2. O carbono perdido, ele sempre vai sair na forma de CO2. É claro que existia muita energia aqui contida nessa ligação que foi quebrada. Essa energia nesse processo ela vai ser capturada pelo NAD+, né, o NADH, que é um carregador de energia, como eu falei, ele é transportador de energia, né? Então ele vai pegar essa energia que foi liberada da quebra dessa ligação carbônica, né, aqui no processo de entrada do ácido pirúvico na mitocôndria para a formação da molécula do acetilcoenzima. Só que nós não podemos esquecer que para cada glicose que é quebrada, nós vamos produzir 2 ácidos pirúvicos. Então, consequentemente, 2 acetilcoenzima A
e também 2 NADH. Agora que eu tenho a acetilcoenzima A formada, eu posso começar o ciclo de Krebs, né? É muito importante salientar que o ciclo de Krebs ele vai acontecer no espaço interno da mitocôndria, que é chamado de matriz mitocondrial, como eu já havia falado. E nesse caso aqui, né, no caso do ciclo de Krebs, ele precisa de oxigênio para acontecer, ao contrário da glicose, que era um processo anaeróbico, que não precisava de oxigênio. Então, esse ciclo de Krebs, ele vai precisar do oxigênio e se não houver oxigênio, ele não vai acontecer. Parece difícil, eu sei, mas eu prometo que não é. Então, é só prestar atenção que você vai conseguir entender. Então, bora lá. O ácido pirúvico, ele entrou aqui na mitocôndria, né? Aqui tá o ácido pirúvico com seus 3 carboninhos, né? Que estão sendo representados aqui por essas bolinhas pretas. Então, isso aqui são os carbonos que estão ligados uns aos outros. Quando ele entra, ele vai perder um carbono na forma de gás carbônico, vai haver a liberação de energia, e nessa liberação de energia, houve a formação de um NADH. Então, nessa perda, eu formei um acetil, que é composto com apenas 2 carbonos, que se uniu a uma enzima, formando o que a gente chama de acetilcoenzima A. Tudo ok, isso aqui não é novidade, porque eu acabei de explicar isso para vocês na imagem anterior. Agora, olha aqui para baixo. Aqui nós vamos ter o ácido oxalacélico, que contém 4 carbonos. Então, esse ácido oxalacélico, ele vem e se une com acetil. Então, essa coenzima aqui, ela se solta, porque, como eu falei, ela só serve para agilizar o processo das reações químicas. Então, o acetil, com seus 2 carbonos, vai se unir com o ácido oxalacélico, que tem 4 carbonos, formando um novo composto de 6 carbonos, né, que é o ácido cítrico, que é um dos motivos para o ciclo de Krebs também ser chamado de ciclo do ácido cítrico. Mas por quê, né? Porque agora que a gente vai iniciar o ciclo de Krebs de verdade, depois da formação aqui do ácido cítrico. Lembrem que o objetivo básico, né, desse ciclo é a quebra de ligações para liberar energia e formar moléculas altamente energéticas, né, podendo ser ATP, NADH ou FADH2. Então, bora lá começar o ciclo de Krebs. O ácido cítrico, ele vai perder um carbono, e quando ele perde um carbono, ele se transforma no ácido cetoglutárico. Esse carbono perdido pelo ácido cítrico é liberado na forma de CO2, e é claro, né, que se houve uma descarboxilização, a quebra de ligações aqui entre carbonos, eu liberei energia, e essa energia foi usada para formar um NADH. Tá aqui um NADHzinho formado. Agora vamos continuar. O ácido cetoglutárico, ele vai ter 5 carbono. Aí o que a gente vai fazer? Adivinha? Vamos de novo quebrar outra ligação aqui de carbono. Aí o carbono quebrado vai sair novamente na forma de CO2 e eu vou ter a formação de uma nova molécula chamada de ácido succínico. Detalhe, eu perdi um carbono, não perdi? Então vai ser formado aqui outro NADH. E além do NADH, eu também consegui formar um ATP, porque nessa ligação aqui, nessa quebra, além de formar um NADH, eu também formo um ATP. Então, bora continuar. Agora é o seguinte. O ácido succínico, o que está acontecendo, né? Está acontecendo que esses 2 carbonos daqui, ó, da acetil, que era da glicose, que foi quebrada lá no ciclo de glicólise, eles já foram perdidos, né? Um foi perdido no primeiro passo e o outro foi perdido nesse segundo passo. Então, não tem mais nenhum carbono que veio da glicose. Então, o processo agora, na verdade, vai ser transformar esse ácido succínico com 4 carbonos em ácido oxalacélico, que também tem 4 carbonos. O que eu quero dizer com isso, né? Que a partir de agora, daqui do ácido succínico até o ácido oxalacélico, não vai haver a perda de carbono, vai haver apenas a perda de hidrogênio, né? Nós vamos ter aqui as reações de desidrogenação e a perda de oxigênio. E aí, o que acontece? O ácido succínico, ele vai ser transformado em ácido mólico. Vai haver aqui a quebra de ligações, as ligações elas não vão ser carbônicas, mas vai haver a quebra de ligações, e com essa energia eu formo um FADH2. O FADH2, ele também é uma molécula carregadora de energia, né, uma molécula carregadora de elétrons, que faz a mesma coisa que o NAD. A diferença entre os dois é que o NAD ele consegue carregar bem mais energia que o FAD, ok? Então, o ácido málico ele vai se transformar em ácido oxalacélico. Vai haver reação de desidrogenação, então, consequentemente, vai haver liberação de energia, e com essa energia liberada eu consigo formar mais um NADzinho H aqui. Então, com o ácido oxalacélico formado, né, se havia aqui um acetil, a gente forma novamente o ácido cítrico, e o ciclo de Krebs
volta a se repetir novamente. É muito importante vocês saberem que a gente só consegue quebrar as ligações carbônicas na presença do oxigênio para formar o CO2. Então, se não tiver oxigênio, não vai haver a quebra de carbonos e, consequentemente, não vai ocorrer o ciclo de Krebs. Detalhe muito importante, né? O saldo energético do ciclo de Krebs. Vamos ver. Foi formado 3 NADH, 1 ATP e 1 FADH. Mas, cuidado, né? Porque essa quantidade aqui, é para cada acetilcoenzima que entra no ciclo de Krebs. O que você tem que tomar cuidado, né, é que para cada glicose quebrada eu vou ter 2 acetil. Então, o ciclo de Krebs ele vai acontecer 2 vezes. Logo, não são 3 NADHs, e sim 3 NADHs vezes 2. Então, vão ser 6 NADHs formados ao invés de 3 NADHs formados. Ao invés de 1 ATP, eu vou ter 2 ATPs formados. E ao invés de 1 FADH, eu vou ter 2 FADHs formados. Agora que vem a questão, né? Por que o ciclo de Krebs ele existe, né? Qual a importância dele? Na verdade, o ciclo de Krebs ele aumenta a chance de extração da energia da molécula de glicose que está sendo quebrada lá na glicólise. Isso porque, né? Quando o piruvato que veio da quebra da glicólise, ele entra na mitocôndria, ele vira um acetilcoenzima A, que tem apenas 2 carbonos. Então, se eu quebro a acetilcoenzima, né, de 2 carbonos, que é 2 carbonos ligados um ao outro, eu vou ter apenas a quebra dos dois, os dois viram CO2 e adeus. Acabou a molécula de glicose ali. Já com o ciclo de Krebs, o que eu faço, né? Eu pego um composto de 4 carbonos, que é o ácido oxalacélico, e junto com essa acetil. Quando eu faço isso, eu posso quebrar a glicose de uma vez e depois quebrar ela de novo, e com isso eu consigo liberar muito mais energia para a produção de ATP. Então, é por isso que o ciclo de Krebs ele existe, né? Ele existe aí para aumentar a sobrevida da molécula de glicose e permitir uma maior extração de energia nesse processo de respiração celular. Então é isso, boa noite a todos, espero muito que vocês tenham aprendido com esse vídeo e muito obrigada pela atenção de vocês.